Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém? Por enquanto, só esse versículo. Queridos, a história conta que havia um imperador Domiciliano, um nome bem esquisitinho, e eu achei o nome dele em duas vezes, mas vou ficar com esse nome, Domiciliano. A ilha de Pátimos era o lugar onde ele mandava todos os inimigos de Roma. Ele era o imperador de Roma na época de João. E João foi tido como inimigo de Roma. E o próprio João descreve aqui em Apocalipse, dizendo, ele se achava onde? Na ilha de Pátimos. Um lugar de difícil vivência, porque não era um lugar agradável, onde tinha uma feira, um supermercado, onde tinha uma padaria, onde tinha uma cantina depois do culto. Era uma ilha onde se colocava presos perigosos, onde iriam fazer de tudo para que eles não tivessem como fugir dali. E João é colocado nesse lugar como prisioneiro, inimigo de Roma por causa da palavra do seu testemunho. Eu quero ressaltar algumas coisas a respeito dessa questão de João, porque há algo na história de Jesus que me chama muita atenção, que a igreja de Cristo, na sua jornada de querer a vida confortável, ela sempre se apavora quando enfrenta os seus desertos. Mas é interessante notar que Jesus, depois de batizado, a Bíblia diz que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Para a gente, deserto é lugar de desespero, de solidão, porque não é o deserto escaldante da areia, onde saem os escorpiões enormes, cobras e outros bichos peçonhentos, mas o deserto que a gente enfrenta na nossa vida. De muitas vezes a rejeição de um marido, da esposa, de um filho, uma situação financeira, um laudo de uma enfermidade, esses desertos que a gente sabe muito bem. E a gente entra em pavorosa. Mas a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. A gente vai ver também nos evangelhos, quando Jesus chama os discípulos e diz, Jesus via que os discípulos estavam cansados e disse, vamos ali no deserto descansar. O deserto nunca foi problema para Jesus. Mas a gente tem um desespero quando a gente se encontra só. O negócio da gente é multidão. E quando a gente encontra alguém que quer, porque, presta atenção, não é o isolamento, porque senão a palavra vai se contradizer. E a palavra não se contradiz, ela se completa. Provérbios 18:1 diz, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o isolamento, numa depressão, numa tristeza, nada disso é bíblico. Mas a questão é, quando o Senhor nos leva para aqueles lugares, ou para aqueles períodos onde a gente tem que estar sozinho com Ele. E a gente vive esse contexto como igreja, onde se a gente entrar no mérito de ser uma igreja, qualquer igreja, onde ela lhe faça muitas promessas, onde seja muito festiva,
a tendência é de que ela inche bastante, cresça bastante. Mas nem tudo que cresce é saudável. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que os desertos, os aprisionamentos, onde Deus nos permite chegar, ele vai sempre redundar para a glória de Deus. Irmãos, a palavra, ela vai sempre se encaixar e se responder. Porque o que a Bíblia diz em Romanos 8, 28? Vou ler bem certinho para ninguém dizer que eu li errado. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Para aquele imperador, era a maneira de calar João e o evangelho de Cristo. Mas para Deus, era o plano perfeito. Já se dizia há muito tempo atrás, até o diabo é o diabo de Deus. E isso se explica no livro de Jó. Quando o diabo vem dizer para Deus que Jó só o adorava porque Jó era muito abastado, muito beneficiado por Deus. E Deus diz, tá, vamos lá. Você está dizendo que é, eu vou lhe mostrar que não é. E não é diferente. O imperador disse, vamos prender João, deixa ele preso e vamos calar a boca de João. O que o imperador não sabia era que Deus tinha um plano melhor e mais perfeito. Sabe aquela história de que fulano foi preso? Eu acompanhei um homem um tempo atrás, uns anos atrás, melhor dizendo, e esse homem, ele era muito conhecido na cidade do interior dele. Ele era o cara, enfermeiro, e enfermeiro no interiorzinho dele é médico sem diploma. Então, toda a cidade conhecia ele. Mas ele um dia achou de encher a cara e fez uma arruaça e meteu tiro para cima. E ele foi preso. Mas ele foi preso numa delegacia da cidade. Então, o delegado deixava a cela aberta e ele ficava lá na hospedaria. A delegacia para ele era uma hospedaria. Mas, de repente, muda um juiz. E o juiz, quando pegou o processo dele, disse, por que esse rapaz ainda está dentro da cidade? Ele tem que ser mandado para Maceió, para o presídio. Ele entrou em desespero. Foi uma pavorosa na família. Botaram o dinheiro para fora, fizeram de tudo e o juiz não tem acordo. Ele já tinha que estar no presídio há muito tempo. E ele veio para aqui, para o Baldomero, e ficou preso. Como ele era bem quisto na cidade, o advogado conseguiu botar ele na cela dos crentes. Então ele ouvia a pregação de manhã, de tarde, de noite, oração de manhã, de tarde, de noite, o tempo inteiro preso com os crentes e toma evangelho no juízo, e ele se converteu. Hoje ele prega e ministra lá na cidade dele, é tremendo, o testemunho dele é tremendo. E quando ele me contou, ele disse, pastora, eu queria tirar a minha vida. Quando eu soube que eu vinha para o presídio, eu digo, eu morro no meio do caminho, mas não fico ali, nunca. Eu tentei tirar a minha própria vida, mas não consegui. Porque Deus tinha um plano, e o plano era o quê? A salvação. Para o imperador, era a prisão para João. Para Deus, era o canto da revelação. Para o imperador, era o canto de destruição de João. Mas para Deus, era o lugar do céu aberto. A gente se desespera muito fácil. Né? Aquela coisa do... Oh! E Deus dizendo assim, poxa, eu nem comecei. Eu ontem, eu não sei se a apóstola ouviu, mas eu disse dentro do carro, quando eu entrei numa ligação por causa de um irmão em Cristo, de outro ministério, ele pedindo uma ajuda para questões de casamento. Quando eu desliguei o telefone, eu disse, Senhor, eu lhe amo. E obrigado por mais uma rasteira na minha vida.
Porque você começa a ficar cansado e o que é que você quer? Descanso. Descanso. E é muito problema, todo dia, o dia todo. É muita gente com problema em casamento. É gente novo que acha de se casar e depois que está casado não aguenta o abuso do marido nem da esposa. E aí a gente fica naquela, né? E ontem eu me vi levando mais uma rasteira. E não é uma rasteira para o mal, é uma rasteira onde Deus está dizendo, tu acha que vai parar? Chega para cá, venha, vamos trabalhar mais um pouquinho. E me coloquei à disposição, né? Eu vou fazer o quê? Tem que colocar à disposição. Mas a questão é essa. A gente se desespera, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente acha que... Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Mas por que eu tenho que me conviver com o irmão? Amar o irmão, suportar o irmão? Por que eu tenho que perdoar quem me machucou? E aí Deus nos coloca nessas situações. Como João foi para ali. Não porque João tinha problema nenhum de perdão. O homem que se intitulou o querido, o amado do mestre, ele se intitulava, Jesus nunca disse, mas ele sempre disse que era. Mas está dentro de uma prisão, num lugar que, segundo o histórico lá da ilha, quando eu fui olhar, não era nada bom. Agora vocês imaginam, é nesse lugar, sem uma almofadinha, sem ar-condicionado. Não era que João foi para lá passear, né, irmãos? Se estava lá como preso, tinha os seus momentos de tarefa. Mas é ali que João tem toda uma revelação, não para ele, mas para todas as igrejas daquela época, para as nossas vidas e para todos quanto até o Senhor voltar. Uma prisão redundou em quê? Em um momento de, estou sozinho, deixa eu ficar aqui. E aí não tem como você não ouvir Deus. Essa é a diferença de você ficar só, onde Deus lhe coloca, e se isolar. Você ficar só, Deus lhe colocando, você ouve Deus. Você se isolar, Satanás faz a farra. Mas João está ali nesse lugar. Por causa de que ele foi preso? Leia comigo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Esse foi o crime de João, pregando, testemunhando. Ele diz o quê? Ele vai falar nas epístolas, nós falamos daquilo que vimos, daquilo que testemunhamos. Era o verbo lá no livro de João. Ele diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus. E ele vai relatar tantas coisas. Mas é nesse lugar, por causa da palavra, da pregação. Mas o que é que João faz? Não se revolta. Porque, vamos e convenhamos, né, irmão? O cara evangeliza o tempo inteiro, anda com Jesus. Foi o único que ficou. Depois de tudo, ainda ser preso. Qual que é? Se fosse eu e você, a gente estava questionando, não era não, irmã Sônia? Estava questionando. Como assim, Deus? Como assim? Por quê? Por quê? Não, Senhor, fale comigo. E a gente ia se debater nas nossas próprias lágrimas. Por quê? Mas João não fez isso. Ele diz, eu estou preso aqui. Mas aí ele começa a ter o quê? A revelação do Senhor. O que é que João faz? João continua obedecendo. João vai escrever todas as cartas. E as cartas não eram de amor somente, né? Tenho porém contra ti, tenho porém contra ti, tenho porém contra ti. Já pensou a igreja recebendo essa carta e dizendo, quem é João? Um preso, olha, mandando exortação para a gente. Mas João não
se calou. João continuou a fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Irmãos, João viu o Senhor. Foi levado para ver. Ele diz, sobe. Quando a gente vê que o Senhor diz, vem aqui e sobe. Ele diz, eu vi um trono. E ao redor dele se prostrava. Você já pensou que é você ter essa visão? A sala do trono. Engraçado que ele não estava na congregação. Ele não estava em casa orando, jejuando 40 dias. Ele não estava na campanha, ele estava na ilha, preso. Preso. Ele estava preso. Mas ele viu. Ele não só viu, como ele ouviu. João escreve o capítulo final da história. Mas também escreve o primeiro capítulo do reinício de todas as coisas. É algo extraordinário. Ele vem para nos dizer o quê? Tenha esperança. Por que você está desanimado? Por que você ainda está triste? Como assim? O seu fim já está escrito. E não é um fim qualquer. Porque quando a gente vai ver toda a história em Apocalipse, quando vê, quem são esses que estão aí? E aí o que é que o Senhor responde? Esses são aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que foram fiéis até a morte. João está mostrando, tem esperança para o seu sofrimento. Não se desespere, porque a sua esperança, ela está viva. Senhor, socorra. É isso que a gente precisa entender. Um homem que está preso, longe dos seus, numa ilha, mas ali ele vê toda a história. Vê o cavaleiro vindo, vê os 4 semblantes, vê as ruas de ouro. Ele vê tudo, irmãos. Por que a gente se desespera tão fácil? Se a gente voltar aos primeiros dias do congresso, a gente vai ver. Pedro e João fizeram o quê? O mesmo que Jesus fez. Passava e curava. Curaram aquele homem. Os poderosos queriam que Jesus calasse. Jesus não se calou. Pedro e João também não. Se a gente vê Estevão, pregou, foi apedrejado, morrendo, disse o quê? Perdoa eles, Senhor. Sabe não o que é que estão fazendo esse povo? Esse povo aí não sabe nem tem nem ideia do que é que estão fazendo. Mas perdoa eles. E descansou. Se a gente vê Paulo, a gente vai ver o quê? Um perseguidor que decidiu entregar a sua vida e fez todo o seu histórico de redenção, mostrando o quê? Vale a pena. É o mesmo padrão de Cristo. Aí a gente vê João preso, mas não se calou. Continuou fazendo a vontade do Senhor. Jesus, quando foi preso, na cruz, ainda levou um ladrãozinho lá, está salvo. Porque o ladrão disse o quê? Senhor, tem misericórdia. Hoje que você vai estar comigo, é o único que a gente sabe que está garantido, né? Porque a gente tem que trabalhar no meio da aflição. Mas a gente precisa entender, é o mesmo padrão. Aí a gente, se eu perguntar aqui, alguém aqui é criatura? Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão, né? Nós somos. Mas como é filho? Se quando o aperto chega, a gente não quer ser filho. A gente está igual a essa geração de hoje, que nós pais, os mais velhos, somos culpados. Nós somos culpados. E a igreja está vivendo dessa maneira. Ai, Senhor, não gosto não. Quero não.
Só tem um porém. Deus não nos trata como netinhos. Nós somos filhos. Então a gente tem que parar de se debater, se afogar nas nossas próprias lágrimas e entender que Deus não é perverso. A minha mãe foi mal comigo? Nunca. A minha mãe me fez um benefício para o resto da vida. Eu não cobiço mais comida de seu ninguém. E quando eu estou comendo minhas comidas esquisitas, também ninguém peça. É minhas comidas esquisitas. Eu amo patê de berinjela. Eu gosto demais de patê de berinjela. Na minha casa, os meus 3 rapazes, eu disse, vocês nem experimentaram. Não, a gente também não quer não, está tudo certo. Porque a gente precisa aprender, irmãos. Reino de Deus não é o reino da pluminha, da almofadinha, da coisinha fofinha. É o reino que vai confrontar as nossas vidas. Mas quantas revelações nós temos perdido? Porque na hora que Deus nos coloca no apuro, vamos dizer assim, a gente se desespera e foge. Eu ia contar uma oração que eu estou fazendo, mas não posso, não vou dar minha estratégia de guerra. Eu ia agora bobear no negócio. Porque o que acontece é isso. A gente muitas vezes quer que tudo se resolva muito fácil. A gente não quer passar por adversidades, irmão. Quem gosta de estar nesse trânsito da nossa cidade? Eu não suporto. Mas e se a gente tiver que estar no trânsito para poder orar por outros que estão aí desesperados? Desculpa, engasguei. Desesperados. A gente precisa começar a olhar as coisas pelo prisma do Senhor. Porque João foi levado, encarcerado. Eu e você não precisamos estar dentro de um cárcere. A história está escrita para que a gente aprenda. Que nos momentos que a gente está sozinho, mesmo no meio de um trânsito, na fila de um banco, onde quer que seja, na recepção de um médico. Irmãos, pelo amor de Deus, eu queria ser muito rica para dar relógio a todos os médicos. Porque eles não devem ter relógio. Porque a consulta é marcada para 14 horas, ele chega às 16. Mas se você chegar às 16, eles não lhe atendem. Então eu digo, eles não devem. Vamos dizer, desde as 14, a sua consulta era 14, o médico não chegou, mas avisou que vem. E se você perder aquela consulta, só tem daqui a 2, 3 meses. Então você é sujeitado a ficar na recepção. É a sua prisão. O que é que você faz? Quantos estão ali numa recepção precisando de uma palavra? Precisando de um socorro? A gente estava na fila do supermercado e tinha uma mulher do meu tamanho, com um carrinho cheio de água mineral, para ela empurrar, a maior dificuldade. Mas eu não queria estar na fila, porque eu ainda ia fazer almoço. Aí o que aconteceu? Quando a gente viu a dificuldade da mulher, a gente entendeu, era necessário que a gente estivesse ali. Aí o pastor chegou e empurrou o carrinho dela até o canto do caixa. São esses momentos que a gente precisa entender. Eu estou dando exemplos claros. Porque é o que eu digo, o que está escrito você tem na sua mão. Mas a gente precisa trazer para a nossa realidade. Porque muitas vezes a nossa prisão é conviver dentro de casa com aquele parente, o filho, o marido, a esposa, que você não quer. Porque muitas vezes irmão, você já pensou a minha vida? Eu vivi por muitos anos com um marido trabalhando por turno. Saía, eu tinha o dia todo sozinha. Sem ninguém para me fazer barulho. Era eu e o Senhor o dia todo. Aí aparecem 2 meninos na minha vida. Aí eu fico contabilizando que hora vão embora.
Mas aí, quanto mais eu quero que vá embora, mais eu escuto. Mas eu não estou apressado para ir embora, não, mãe. Para eles, é confortável demais. Comida boa, tudo tranquilo, conforto. Para mim, não é. Para eles, não é prisão. Para mim, é. Eu não estou aqui falando mal dos meus filhos. Eu estou aqui mostrando coisas simples. Porque o que é que eu entendi? Que aquilo que para mim era muito bom, Deus disse, não é bom para mim. É bom para você, Ruth, mas não é bom para mim. E nisso que para mim hoje eu me torno prisioneira, com eles dois dentro de casa, porque eu sou cheia de restrição, porque eu tenho 3 homens dentro de casa. Aí o que é que acontece? Eu tenho que ser esmagada. Eu tenho que me aprimorar e entender onde eu tenho que mudar. Eu adoeci, né, como vocês sabem, numa sexta-feira, fui para a emergência num sábado, não vim no domingo, e de lá para cá, eu regulando toda a alimentação. Esses dias eles comeram tão bem, eu cozinhei tão bem. Aí hoje eu digo, eu vou ministrar, não vou fazer uma comida bem simples. Na hora que eu peguei o que eu ia fazer, eu digo, vou fazer assim, assim, é mais rápido. Aí o Senhor, não. Eu tive uma noite difícil, dormi muito pouco. Mas o Senhor disse, não. Eu disse, está tudo ótimo. Só me segure para eu não ficar com dor de cabeça. Está tudo bem. Mas eu fiz tudo com tanta dedicação que comeram com força. Quando terminaram de comer, eu fui descansar. Deu tempo de tudo. Mas, a princípio, eu queria o quê? Me livrar do trabalho que eu poderia ter tido. Está dando para entender, né, irmãos? Porque muitas vezes a sua prisão é um cliente chato, que você tem que explicar, repetir, e depois que vende ainda tem que cobrar, porque não quer pagar. É aquele cliente que jura que você está fazendo, você está ali dando o seu melhor, o seu serviço, sua mão de obra, mas no fim das contas diz, tem certeza que vai prestar mesmo serviço, né, Ana? São esses tipos de prisões que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Abra sua Bíblia. No Salmo 119, versículo 71. Agora eu vou abrir um parênteses. A respeito da saída dos meus filhos, viu? Eu bem que quero, porque eu quero logo as noras, que eles se casem, cada um vá para o seu cantinho e seja muito feliz para sempre. E eu já disse, arrume mulher para não me dar trabalho de aconselhamento depois. Porque eu já ensino demais a eles, então tem que arrumar suas esposas perfeitas. Salmo 119, verso 71 diz, foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. É isso que a gente precisa ter em nosso coração. As adversidades, elas não vêm para nos destruir. As adversidades, elas têm um propósito. Segundo a apóstola Valnice, quanto mais você passa por aperto, sonde seu coração, porque ele deve ser muito ruim. Estou parafraseando ela, porque ela diz assim, era muito aperto, então é o meu coração que é duro, Senhor. Ela diz a respeito dela mesma. E eu peguei isso para mim. Então, quando as coisas começam a me apertar muito, eu digo, o que é que ainda está tão ruim dentro de mim? Porque não é o outro, porque do outro Deus vai cuidar. A questão é comigo.
Porque eu posso pegar e culpar meus filhos, culpar meu marido, culpar a cachorra que a gente cria, culpar o vizinho, culpar o sistema, o governo, culpar tudo. Mas e eu? O que eu ainda não aprendi na hora que Deus me coloca nas minhas prisões? João estava dentro de uma ilha, aprisionado. Não tinha roubado, não tinha defraudado, não tinha caluniado, não tinha nada. Ele estava pregando, mas ele foi preso. Mas mesmo preso, ele, naquele lugar, o ambiente se tornou propício para que o céu descesse e para que ele subisse. A gente precisa começar a transformar os nossos ambientes. Irmão, esse louvor que a gente está cantando, né, de que o Coliseu não parou, a igreja. Você sabe qual é a parte que mais, dentro de mim? Nação Santa. Qual é a outra parte? Somos a igreja. Meu Deus, isso dentro de mim é assim uma bomba. Porque você já parou para pensar que você é representante do céu na terra? Você tem a chave para mudar as coisas. Mas o que é que a gente está fazendo com a nossa boca? O que é que a gente está fazendo com o nosso testemunho? O que é que a gente está fazendo com Cristo? Na hora da adversidade, a gente quer largar tudo. A gente se aborrece com um irmão, com um pastor, a gente quer sair da congregação. A gente se isola, se não sai, não falo com ninguém. Eu não quero mais. Irmãos, eu não estou falando de ninguém, não, estou falando de mim. É de mim. Porque quantas vezes eu não tinha um caminho perfeito para fugir. É como o pastor disse aqui. Ele bem sabe o que é perseguição. Porque o que ele já passou, muitas vezes eu sentei com ele e disse assim: Deus nos ajude a permanecer. Porque a coisa que eu mais viso na minha vida é: não é possível, Jesus, depois de ter enfrentado tanta coisa, eu ir para o inferno, eu não aceito. Eu preciso do céu. Eu vi um negocinho essa semana na internet, eu disse: mas é isso. Eu estou aqui suando. O calor deixa a gente nervoso. Aí na internet estava assim: esse calor todinho e essa agonia que você sente é só para mostrar uma coisa. Você não aguenta 10 minutos no inferno. Então trate de ficar melhor. O fim da frase era essa: então trate de ficar melhor. Na hora que eu li, eu dei uma gargalhada e eu disse: tome, Ruth. Porque eu não penso em ninguém, eu penso em mim. Tudo eu trago para mim. É verdade ou não é? Eu cozinho com um ventilador em cima de mim. Aí você imagina, pense no inferno, chama dente o tempo inteiro. Não dá certo. A gente precisa se ajustar enquanto dá tempo. Abra sua Bíblia, porque eu quero agora tratar alguns pontos aí desse versículo, quando João diz: eu, João, irmão e companheiro. Quem é irmão? Irmão é a pessoa que nasce dos mesmos genitores, certo? Pronto, no caso do irmão Lázaro e Rosidete, as irmãs Andréa, Renata e Débora são irmãs, filhas de Lázaro e Rosidete. Mas irmão também é aqueles que, como os meus filhos, eles são irmãos legítimos. Mas tem aqueles irmãos que se tornam irmão por quê? Porque participa da mesma família ou participa do mesmo plano. Nós somos irmãos, fomos inseridos na família de Deus. Amém? E companheiros nos sofrimentos presente e na glória futura. Quem é um companheiro? Geralmente tem casais que dizem: não, meu marido, meu companheiro, minha esposa, minha companheira. Mas por que companheiro?
porque se torna coparticipante do mesmo plano, do mesmo serviço, da mesma obra. João está dizendo, irmãos e companheiros, participantes da mesma obra que é a obra do Senhor. E, no caso, alguém que se envolve com a mesma causa de outro, e no caso, Jesus. Mas eu quero parar aqui. Sofrimento, quando ele diz assim, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Em algumas versões tem aflição, né? No sofrimento, que é o quê? Aí, eu achei muito interessante quando eu estava estudando, porque disse assim, sofrimento, algo esperado para o crente. Esqueceram de botar isso na porta das igrejas. Aí eu botei aqui, algo esperado para os crentes, / oportunidade de crescimento espiritual. É ou não é? É. Quando você passa por um sofrimento, você tem duas opções. Ou você continua menino, ou você vai amadurecer. Mas isso tem respaldo bíblico, viu? Não sou eu, não. A Bíblia mostra. Abra aí sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, 9, que diz assim, é Jesus falando, né? Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aí versículo 10 diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus não engana ninguém. Ele deixa tudo às claras. Ele está mostrando, ó, sofrimento é algo que vem junto com a salvação. Então não se iluda não. Agora abra aí Apocalipse também, capítulo 7. Que eu, inclusive, já falei, versículo 14. Jesus pergunta, então um dos anciãos, no 13, me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Então, prisão, dificuldade, aflição, sofrimento, tudo isso está no nosso currículo. É a grade curricular da nossa escola chamada igreja. Bem-vindo ao mundo cristão. Porque quando você vai matricular um filho na escola, aí a escola diz assim, olha, a gente tem esporte, tem inglês, tem espanhol, tem isso, tem aquilo. Aí tinha que ter a grade curricular. Mas o problema é que não se lê a grade curricular, né? A grade curricular. Porque está aqui na palavra, mostrando que a gente vai passar por tudo isso, irmãos. Mas isso passa. Passa, passa. O que não passa é o reino do Senhor. Amém? Aí tem outra questão que João traz aí. No sofrimento, no reino e na perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a característica de alguém que não desiste, que não vai desfalecer. Irmão, sério mesmo, pense comigo. Uma mulher gestante começa a sentir dores de parto e ela começa a dizer, ai, chegou a hora. E ela começa a gemer, aí ela diz assim, quero mais não ter filho, não. Quero não. Ela não tem a opção de desistir. Que ela queira, que ela não queira. Eu sei que tem mulheres que não sofrem as dores, mas tem aquelas que sofrem terrivelmente. Mas é incrível, né? O filho nasceu, ou a filha nasceu, o sorriso vem para o rosto. Naquele momento não quero mais filho, Deus me livre, que coisa terrível, que isso, que aquilo. Daqui a um tempo, está com outro no buchinho de novo. Mas
essa mulher tem a opção de desistir? Não. A perseverança tem que ser algo nas nossas vidas. Irmão, é fácil ser perseverante todo dia? Tem dia que você está mais desanimado do que o outro. Tem dia que você está muito abatido. A gente ainda não virou anjo e a gente nem vai virar. A gente vai ser transportado, transfigurado. A gente vai ser deixado essa roupa chamada corpo. Mas a gente precisa entender, no dia que não está bom, que eu não estou animada, eu preciso desenvolver a engrenagem de eu mesmo me animar. No dia que eu não estou tão bem, e na minha casa, se tem uma coisa que eu faço muito, na minha casa o meu som quase não funciona, é muito raro. Meu celular para tocar louvor é muito, muito raro. Meu tablet também. Mas a minha boca canta, viu? Não tenho voz para estar melodiosa, não. Mas uma coisa eu tenho. Eu tenho um coração que, quando ele está querendo desanimar, tem que parar. Porque algo que a gente tem que fixar é, quando foi que Jesus disse que ia desanimar? Na hora que ele está indo para Jerusalém, para cumprir o plano, a Bíblia relata lá no livro de Lucas, que ele tinha um semblante decidido. Ninguém faria Jesus voltar daquele plano. Ele estava decidido. Perseverança. Sabia que ia sofrer. Sabia que ia ser injustiçado. Sabia que ia carregar uma cruz que não era dele. Era nossa. Mas ele disse, eu vou até o fim. E foi. E por que a gente quer desistir tão facilmente? Por que a gente desanima tão rápido? Não podemos mais nos calar. Não podemos. Não, eu fui falar de Jesus e a pessoa me deu uma resposta. Ótimo. Você nunca deu? Porque essa é a questão. Nem todos nós nascemos em berço evangélico. Mas quantos de nós somos frutos de pessoas que oraram por nós? Eu estudei numa turma onde tinha 3 crentes. Uma frequentadora de igreja e 2 crentes. Eles oravam por mim constantemente. E toda chance que eles tinham era Jesus no meu juízo. E eu dizia, porque eu era muito participante na igreja católica. Mas eles não desanimavam, eles pregavam para mim o tempo todo. O resultado disso é o quê? Estou eu aqui. Não é só a minha mãe que ministrou para mim, mas tem o fruto dessas orações. A minha avó, que nunca tinha visto a gente, a minha avó morava em São Paulo, a mãe do meu pai, mas orava pela família inteira. Antes de partir, viu quase toda a família se rendendo aos pés do Senhor. Por quê? Porque nunca se calaram, mesmo muitas vezes enfrentando chacota. Porque tinha muita gente na nossa família que fazia muito deboche. Mas eu quero dar uma dica para você que evangeliza, né, assim, com mais afinco, que a gente está sendo despertada a ir buscar vidas. Falar do amor de Deus. Depois que eu me converti, Deus foi me levando por esse caminho de ministrar libertação e mexer com certas coisas que muita gente é contra. E um dos meus irmãos, ele decidiu que ele seria o meu opositor. Ele simplesmente decidiu. Ele era o querido do coração das tias, da mãe, e ele decidiu, eu vou enfrentar Ruth. E ele dizia assim mesmo, eu vou pegar Ruth, um dia eu pego Ruth. E um dia,
Ele chegou com um carro chique, lindo, maravilhoso. Na época que ele era do mundo, ele tinha muito dinheiro. E quando ele chegou, aí ele ostentou o carro lá para minha mãe, me chamou para... Aí a minha mãe, é lindo o seu carro, meu filho. E eu cheguei até ele, eu disse... Ele tinha umas coisas penduradas lá no espelho, eu disse... Peguei assim, estiquei a mão dentro do carro, eu disse... Isso aqui de nada vale. Tudo isso aqui é ídolo. O único que é Senhor é Jesus. Aí ele... sai para lá, menina. E quase que meu braço ia junto. E saiu com aquele carro, foi-se embora. Uma outra vez, a gente dentro da casa da minha mãe, e ele literalmente partiu para cima de mim. Ele parecia um cão bravo. Num corredor, tipo isso aqui. E ele correu da sala até a porta do quarto onde eu estava, na casa da minha mãe, e ele disse, eu vou lhe arrebentar agora. E eu parei, quando ele veio, eu disse, você pode ficar aí. E solte a vida do meu irmão. Saia dele, em nome de Jesus. E não passa da linha. Ele parou, fez meia volta, pegou o carro e foi embora. Quando ele deu as costas, a minha mãe ficava sempre muito preocupada com atritos entre os irmãos, porque ela sempre criou a gente se dando bem. E ela começou a chorar, disse, ô mãe, para de aperreio, oxe, que agonia, enxugar lágrima, deixa disso. Vamos orar. Aí abracei ela e comecei a orar, orei por ela para ela se acalmar e depois eu disse assim. Aí fica a dica, viu, para vocês. Porque ele estava que não me suportava. E aí eu fiz essa oração. Deus, no nome de Jesus, eu não quero que ele me ame. Eu só quero que a unção que tu me desse seja redobrada sobre ele. Ele diz que eu fico falando das trevas, não fico. Eu falo do Senhor e do poder que o Senhor pode fazer. Então, eu quero só que o Senhor triplique sobre ele essa unção. Os anos se passaram, ele hoje é pastor. E ele ministra libertação. Num nível muito superior a mim. E aí, os anos se passaram. No começo do ano, ele liga para mim, aí disse, oi, minha irmã, tudo bom? Eu disse, tudo jóia. Eu disse, que foi que houve? Tu ligando para mim? Porque como ele acompanha muitas vidas, então o tempo dele é muito escasso. Ele disse, eu estou ligando porque eu estava evangelizando no centro e o Senhor me disse, você está achando que você é muita coisa? Você não é não. E tudo que você está vivendo, você deve a um dia, a ousadia que eu dei à sua irmã. E quando ela pegou, ele confrontou. Aí ele disse que no centro ele começou a chorar. E ele ligou para mim e disse, eu estou ligando só para dizer que lhe ama. Eu disse, amém, eu também. Mas o que a gente faz quando a gente fala para alguém que nos resiste? Não falo mais. Não quero mais falar. Porque eu fui falar do amor de Deus e a pessoa me deu uma resposta bruta. Faça isso não. Essa pode ser a gota da sua perseverança para você insistir de outra maneira e alcançar aquela vida. É isso que nós precisamos aprender com todos os testemunhos que a gente viu até agora. Todos eles perseveraram na esperança do que estava por vir. Eles não tinham nada esperando o Pix que chegasse na conta, o presentinho que chegasse no fim do dia. Não, era o amanhã, mas era o amanhã do Senhor. É o descansar esperando a promessa, mas na certeza de que quem prometeu é fiel. E nós não podemos, irmãos, vou repetir, nos afogar nas nossas lágrimas.
é acabar com tanto mimimi e entender por que a minha boca está fechada. Por que as minhas oportunidades eu não estou aproveitando. É um caminhão da coleta do lixo. Não é o caminhão do lixo, né? É o caminhão da coleta. Porque o lixo somos nós que colocamos. Eles são os homens da limpeza. É eles passar e você ter a oportunidade de falar para ele. É o entregador da água no seu apartamento, na sua casa. É o homem do gás. É uma pessoa que dirige para você um Uber. É um filho, uma filha. É não desistir. É não desanimar, porque pode ser a nossa prisão. Mas, e essa prisão, ela vai redundar em quê? Nas nossas vidas. Para João, redundou o script de toda a história. E não é assim, uma novela, não. É a realidade. É aquilo que deve nos encher de esperança a cada dia. Porque o fim já está escrito. E o fim não é, o governo disso vai vencer. O governo de tal país vai destruir tudo. Não é isso que tem escrito aqui, não. O que João viu e escreveu foi, ele virá. Seja fiel até o fim. Ele virá. E quando ele vier, vai separar bode de ovelha. Ele virá. O tempo inteiro, João mostra qual é o fim. Agora, onde a gente vai chegar? Quantos a gente vai querer levar? Porque quantos até hoje são alcançados por esse evangelho? Por essa carta, por esse livro de Apocalipse. O neto da irmã Quitéria, que não anda na igreja. Mas virou para a mãe e disse, mãe, compra uma Bíblia, porque eu quero ler o Apocalipse. Mas tem uma avó que ora. E quando foi ler para a mãe e disse, a senhora tem que estudar, viu? Porque a gente vai ter que aprender. Ele não pediu para ler o Evangelho, para ler os Salmos. Ele pediu para ler Apocalipse. Mateus era uma criança ainda, quando ele pegou a Bíblia e disse, eu quero ler o Apocalipse. Eu disse, pode ler. A conversão do pastor Robson se deu sozinho com o Senhor, numa experiência com o Apocalipse. Porque quando ele veio à frente na igreja que o Senhor o levou, é porque ele já tinha vivido muitas experiências dentro do livro de Apocalipse. Um livro que a igreja de Jesus muitas vezes tem medo de ler. Mas foi quando o livro de Apocalipse não foi escrito na ceia do Senhor. Não foi escrito na hora que estavam lá nas bodas de Caná. Não foi escrito quando estavam em Betânia, na casa de Lázaro, amigo de Jesus. Foi escrito quando João estava na prisão, numa ilha, isolado. O que temos feito nos nossos momentos quando o Senhor nos deixa só? Porque se a gente fica sozinho para ir para a internet, para ver tudo, ou para postar tudo, ou para curtir tudo, pode se preparar que seus dias de solidão vão acabar. E Deus vai lhe encher de muita ocupação. Mas nós precisamos entender que a nossa perseverança não pode nos deixar desanimar. Porque falamos para um, nos resistiu, ai, não quero mais falar, me doeu tanto, pois é aí, nesse lugar onde lhe doeu tanto, que precisa ser doído mais, para poder o quê? Para poder ser sarado. Quem aqui já viu, quem está ali de enfermeira sabe, quando surgem aqueles carocinhos, nada benditos no corpo do ser humano, os tal chamado pé de cabelo ou furúnculo, aquelas coisas horrorosas, que não se explica, e você vai dormir sem nada, e aparece com um bicho desse tamanho, e ele está lá gritando em você, e queima, e dói,
Não adianta você passar pomadinha por cima. Não adianta você, não, tenho que tomar um remédio. Não, enquanto aquilo não for estourado, não sara. Enquanto aquilo não for espremido, não sara. Tem gente que precisa ir para dentro do hospital, fazer corte, sajar para poder sair. As nossas feridas, eu acho que está como Isaías diz, não foram espremidas, nem colocamos óleo em cima dela. Porque nós, já pensou? Se Jesus lá na cruz dissesse, eu fui falar para aquele jovem rico, ele me deu as costas, vou não morrer por esse povo. Se um que já fazia tudo certinho, só era deixar a riqueza, não me quis, e quem os outros que vai me querer? Mas não, ele foi até o fim. A gente vê que João, dentro de uma prisão, não se calou. Porque a história, eu fui pesquisar, né? A história não diz que João guardou as cartas para si. E a verdade dos fatos mostra que não. A gente está com ela na mão. As igrejas receberam as cartas. Nós estamos recebendo essas cartas. Os que vierem após nós, até Jesus voltar, vai estar recebendo as mesmas cartas. E mesma palavra, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Todas aquelas exortações. Por causa de quê? Porque dentro de um aprisionamento, ele não se calou. O que temos feito com a nossa liberdade? Eu vi uma assistente social, fique de pé, falando uma frase por conta de algumas pessoas que haviam se tornado escravos em outro país, e aquela mulher, ela disse: nós não sabemos valorizar a nossa liberdade. E eu ouvi aquela frase e eu fiquei pensando, porque nós estamos aqui, quando terminar o culto, a gente vai para casa, quem for dormir, vai dormir, quem não quiser vai se sentar, vai ver uma TV, vai ler, vai orar, enfim, vai conversar com um familiar no Zap. Cada um vai fazer a sua rotina. Mas e quem está dentro de um presídio? Quem está escravizado em um país, em um relacionamento, em uma situação? Não tem direito a nada, a não ser aquilo que o seu feitor, a pessoa que comanda o ambiente, o lugar, lhe destina como liberdade. Nós temos essa liberdade de ir e vir, de falar. Irmãos, nós não podemos parar de falar. Não podemos nos calar. Nós temos que aproveitar bem todo o tempo, porque se aproxima muito a volta do Senhor, né, irmã Sônia? Onde não vai dar mais tempo para nada, onde tudo vai ser. E aí, quantos a gente ainda pode arrebatar da mão do diabo? Mas fulano disse que não quer me ouvir falar. Certo, e a sua vida pode falar? Porque se a sua vida não falar é um problema. A sua vida tem que falar tanto quanto a sua boca. Se a sua liberdade no seu ambiente de trabalho, ao invés de você estar comentando o influencer, e isso e aquilo, você falar do amor de Deus, isso é a oportunidade. Eu oro sempre, quando tem alguém parente de algum crente que se acidentou, que está enfermo, que está dentro do hospital, a minha oração é: levante os crentes que trabalham nesse hospital. E eu não oro só para o médico, não. Eu oro para que desde o segurança ao faxineiro, o Senhor cerque. Porque não tem hora melhor para se falar do que quando alguém está debilitado.
Mas não quer dizer que é só nessa hora. É na hora que Deus lhe dá a oportunidade. E a gente não pode calar, mas precisamos testemunhar desse amor. Tanto que o Senhor já fez por cada um de nós. Porque o maior feito foi o quê? Estamos aqui com o Senhor. Somos do Senhor. Nome escrito no livro da vida. Como não retribuir a esse amor?